Jesus nos abençoe. Vamos dar início aos nossos estudos. A gente tem alguns avisos para dar, muito importantes, mas aí a gente vai fazer no final, tá? Aí no final a gente pede para a Suzy vir aqui para dar os avisos, tá bem? Vamos fazer a nossa prece. Hoje nós vamos falar sobre mediunidade, mediunidade na prática. A gente pensou aqui algumas frases do Dr. Klaus, do José Lázaro, e a gente vai trabalhar alguns pontos. Se der tempo, tem 11 frases aqui para a gente refletir, tá? Especificamente mais sobre o trabalho, sobre a mediunidade, tá bom? Antes disso, é claro, nós vamos fazer a nossa prece. Nós convidamos a todos à oração. Vamos orar. Fechando os nossos olhos para nos concentrarmos melhor, vamos nos acalmando, silenciando não apenas a nossa boca, mas silenciando também o nosso interior. Vamos desacelerando a nossa mente, relaxando um pouquinho mais, para que a gente possa entrar nessa frequência, entrar nessa sintonia do estudo, na sintonia espiritual da casa, que é tão importante, não só para o aprendizado, mas para o tratamento de todos nós. Afinal de contas, com tantos problemas, com tantos desafios, quem de nós não precisa desses momentos? Quem de nós não precisa desses instantes onde a gente pode relaxar um pouco, pode deixar de pensar em problemas e, sobretudo, aprender? Sem dúvida alguma, as reuniões de estudo de uma casa espírita são uma das reuniões mais importantes que existem, não desmerecendo as outras naturalmente. Mas é através do aprendizado, é através do conhecimento que nós vamos compreendendo melhor a nossa vida, nós vamos compreendendo melhor o que acontece conosco e por que acontece conosco. É importantíssimo, portanto, a busca pelo saber, a busca pelo conhecimento, para que isto favoreça a nossa própria evolução. É evidente que ninguém vai ganhar o reino dos céus por deter conhecimento. A matemática não é essa. Entretanto, o conhecimento nos estimula a fazer as coisas da melhor forma possível. Então, vamos agradecendo a Deus, vamos agradecendo a Jesus, agradecendo a equipe espiritual pela oportunidade de todas as quartas estarmos aqui aprendendo um pouquinho mais. E que Jesus nos abençoe. Assim seja. Bom, vamos lá então. Vamos fazer a nossa reflexão. Primeiro ponto aqui que os espíritos trazem para a gente pensar. Sempre lembrando, eu já disse isso outras vezes, mas é bom a gente dizer de novo. Quando a gente se refere a médium, a gente não se refere única e exclusivamente ao médium que incorpora, ao médium ostensivo. A gente se refere a todo aquele que se propõe a trabalhar. Como nós já dissemos aqui também, o evangelizador está sendo um médium ao evangelizar as crianças, o passista está sendo um médium ao energizar as pessoas, o orador, o expositor está sendo um médium, porque ele está ali sendo intuído. Então, eu gostaria que a gente entendesse essa palavra num sentido mais amplo, porque senão a gente fica assim, mas vai falar sobre mediunidade, eu não incorporo, eu nem trabalho na sessão, então isso tudo não é para mim. Não, e não é isso. Todos nós que nos vinculamos ao trabalho de alguma forma, estamos ali sendo intermediários, tá? Então isso é importante dizer. Primeira frase aqui, essa aqui é do José Lázaro. Ele diz assim, que às vezes devemos ser indiferentes às influências espirituais negativas. O que isso quer dizer?
Todos nós, isso está no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta, os espíritos influenciam em nossa vida, em nossos pensamentos? Eles respondem, muito mais do que vocês imaginam. A rigor, são os espíritos que vos dirigem. Isso quer dizer uma coisa bem simples que todos nós sabemos. Nós convivemos com os espíritos o tempo todo. Não existe uma situação em que você não tenha uma presença espiritual, ou boa, ou ruim, ou neutra. A neutra, às vezes você cruza com um espírito que não está nem aí com você. Você não interessa a ele. Não é nem ruim, nem bom. Espíritos existem em toda parte. Então, existem situações que a gente percebe os espíritos influenciando na nossa casa. Eu vou num velório, eu fui no cemitério, o ambiente estava pesado. É claro que estava, uma situação de perda, muita gente chorando, é natural. Eu fui no hospital, fui fazer uma visita no hospital, lá eu senti uns arrepios, senti uma presença espiritual negativa, parece que tinha um espírito lá chorando, natural, provavelmente tem mesmo. Eu fui numa loja, fui no supermercado, fui no local onde o ambiente também estava carregado, eu arrepiei quando entrei. Eu fui na casa da minha vizinha, nossa, acho que tinha um obsessor lá, porque eu já senti mal a hora que eu cheguei. Isso vai acontecer sempre. Qual é a diferença? Como você está estudando, como você está tentando entender, agora você sabe que é espírito. Antes você não percebia, mas isso sempre aconteceu. Então assim, se você fica ligado naquilo, se você fica conectado naquilo, você vai piorando a situação. Olha, eu não estou passando bem. Tá, vamos fazer uma prece, vamos fazer uma oração. Por que você não está bem? Acho que tem um espírito aqui perto de mim. Tá, concentra aí, vamos fazer uma prece. Concentrou, fez a prece. Já fizemos a prece. Tá. Deixa eu prestar atenção, ver se o espírito já foi embora. Pronto, conectou de novo. Conectou outra vez. Você vai procurar. Você não melhorou? Deixa para lá. Então, o José Lázaro diz assim, que em grande parte das vezes, claro que não são todas, você só sai da frequência. Mais para baixo a gente vai estudar sobre frequência. Mas assim, você ouve uma música, você desconsidera o espírito, você pode até num tom de brincadeira dizer assim, você está aqui tentando me atrapalhar, eu preciso trabalhar. Então você vai ficando por aí, eu vou trabalhando aqui, quem cansar primeiro vai embora. E você faz o espírito cansar, você desconsidera aquela situação. Porque muitas vezes a gente inculca demais, e ao inculcar demais, ao prestar muita atenção, você vai entrando nesse emaranhado. Se você começar a ficar com medo, você vai entrando no emaranhado. Se você ficar muito preocupado, você vai entrando, deixa passar. Às vezes até as pessoas não compreendendo, acham que isso é indiferença. Às vezes a pessoa diz assim para mim, nossa, chega no centro, né? Eu não estou bem, eu cheguei mal, não dá para alguém dar um passe em mim? Dá, mas não precisa. Não, mas eu não estou bem. Não, fica tranquilo, você não vai assistir a palestra? Você pode ter certeza. Ao você sentar na cadeira, você vai fazer uma prece, você vai prestar atenção na palestra. 15 minutos, você não vai sentir mais nada. Por quê? Porque a frequência do centro não interessa o espírito. Ele não tem outra alternativa, ele vai cair fora. Então tem muita coisa de influência espiritual que a gente tem que tratar com muita naturalidade, porque os espíritos estão aí. Quem assistiu a live de domingo, que a gente fez aquele perguntas e respostas com o Lindomar, o Chacrinha, porque olha só, aí é uma outra situação, não é um espírito inferior, né? Nós começamos a falar do Chacrinha, porque a pergunta do Lindomar foi por que a gente havia decidido, e foi uma decisão minha e do Dr. Fred, inserir no livro como prefácio, o Psicoterapia no Além, a mensagem do Chacrinha, que foi a mensagem que o Lindomar recebeu no nosso último Impamed, que foi o Impamed pela internet. Estava lá a mensagem, nós achamos que a mensagem tinha tudo a ver com o livro, então nós inserimos a mensagem do Chacrinha no livro, como prefácio. E como o nome dele foi citado, ele veio. Aí ele veio, brincou no meio, o Lindomar disse, olha, o Chacrinha está aqui. E no final ele voltou e fez a brincadeira da Terezinha lá. E detalhe, não incorporou, ele estava ali do lado do Lindomar, o Lindomar percebeu a presença dele, disse, o Chacrinha está aqui, e ele está mandando um recado para você. Quem assistiu viu isso, né? Que ele brincou lá com o negócio da Terezinha, do cassino do Chacrinha, e confirmou
aquilo que eu já havia dito a vocês. O cassino do chacrinha no plano espiritual, uma vez por semana. Foi isso que o Lindomar falou, né? Uma vez por semana, né? Uma vez por semana tem lá o cassino do chacrinha. Então, como tem inferior, também tem os bons. E aí, assim, em relação aos inferiores, é uma boa tática. Ela vai funcionar sempre? Não, não vai funcionar sempre. Mas se você não se inculcar com aquilo, se você assim for levando de boa, as conexões elas vão se desfazendo, você entra em outra frequência e daí a pouco não tem mais nada. Por isso que o José Lázaro diz que às vezes deveremos ser indiferentes à presença dos espíritos. Porque os bons também estão aí. Os bons também estão aí. Ó, para vocês terem uma ideia, esse estudo aqui, ele não estava pronto até hoje, 6h30 da tarde, né? Falei, nossa, eu tenho que preparar o estudo hoje, eu não sei o que eu vou falar, né? Aí eu fiz lá uns rabiscos e tal, fiz um roteiro mais ou menos, eu sabia do tema, mediunidade na prática. Eu estou dizendo isso para vocês verem que os bons também estão perto quando a gente está fazendo bem. Aí eu cheguei aqui no centro um pouco mais cedo hoje, era 7h20, e o estudo ainda não estava pronto. Aí a Célia ali abriu, falei, bom, eu vou preparar o estudo agora. Aí eu entrei ali na sala do Klaus, peguei uma folha, ó, um rascunho, nem a folha de sulfite, e aí o José Lázaro, caridosamente, disse, ó, vamos lá, vai, eu vou escrever as frases, você explica depois. Aí ele passou as 11 frases, né, isso já era 7h30, pronto, ficou pronto. Né? Então assim, isso acontece com todo mundo, estou dando um exemplo meu, aconteceu agora há pouco, mas acontece com todo mundo, ainda que a gente não perceba que tem um benfeitor ali. Às vezes a gente diz assim, a gente é tão orgulhoso, nossa, eu sou um gênio, eu tive uma ideia maravilhosa. Você é nada, que gênio o quê? O Espírito intuiu você, bobo. Nossa, do nada eu tive essa ideia, você não tem inteligência para isso não? E aí o Espírito não faz questão de aparecer, o importante é que dê certo, e você faz lá, faz uma coisa boa, e nem fica sabendo que foi o benfeitor que te ajudou. Isso acontece com todo mundo, no campo profissional, no campo da saúde, os médicos, quanto que os espíritos, os benfeitores ajudam os médicos em cirurgias, né? Nas cirurgias estão lá os médicos espirituais ajudando e tudo mais, e ninguém nunca fica sabendo, né? Ou pelo menos na maioria das vezes não fica sabendo, tá? Então a intervenção espiritual é dos dois lados, é dos bons e dos inferiores. Dos inferiores, muitas vezes você deixa passar batido, finge que não está acontecendo nada, tá? Segunda frase. Numa comunicação espiritual, numa comunicação de um espírito, a influência do meio tem um peso grande. E isso é uma grande verdade, para os dois lados da situação. Quando a gente marca o que a gente marcou no IMPAMED deste ano, para dois espíritos falarem, é uma coisa assim, mais complicado do que as pessoas imaginam. Porque precisa haver no ambiente uma sustentação vibratória. Não é tão simples. Se cai a vibração do grupo, se cai a energia, é muito difícil. É o que acontece, por exemplo, no trabalho do Klaus. É completamente diferente. A gente vai encerrar um estudo. Vem aqui um benfeitor no final, seja quem for, e dá uma mensagem em 10 minutos. Ah, ok, legal, 10 minutos. Agora, o espírito vai fazer uma palestra de 45, 50 minutos. O Dr. Klaus vai ficar incorporado no trabalho de terça 4 horas, 5 horas, direto. E aí, então, essa sustentação espiritual, ela é importantíssima para os espíritos e para os encarnados. Eu estou aqui falando, e isso já aconteceu várias vezes comigo, quando você pega, por exemplo, um público, tem dois tipos de público que é muito complicado de lidar. Um grupo hostil. Às vezes você vai falar no centro, e ali assim, o pessoal por alguma razão é hostil, a vibração é negativa, o pessoal não gosta muito de estudo, a maioria das pessoas não queriam estar ali. Isso acontece muito quando você vai fazer a palestra em algum lugar e tem tratamento espiritual depois. É uma tragédia. Por quê? Porque o povo está ali só para o tratamento espiritual. É que como são obrigados a assistir a palestra primeiro, então assim, estão incomodados, quer que você acabe de falar logo, né? É o preço que tem que pagar para ir para o tratamento, porque se não assistir a palestra não vai para o tratamento. Então assim, você pega um grupo hostil. O ambiente para o orador é dificílimo. Ou quando você pega um grupo indiferente.
Tanto faz como tanto fez. Você está falando, um está olhando o celular, o outro está dormindo, o outro está conversando do lado, a pessoa levanta para ir no banheiro 50 vezes, parece que tem incontinência urinária. É impressionante. É 40 minutos de palestra, a pessoa vai no banheiro 3 vezes. Filho, vai no médico, ou põe uma fralda para vir no centro. Caramba! Ou a pessoa só quer sair do salão. Ela não quer assistir, é aquele grupo indiferente. Isto cria uma vibração dificílima para quem está falando e para os benfeitores que estão ajudando. Em tudo, na tarefa de doutrinação, porque a gente sabe disso, o quanto os espíritos inferiores tentam atrapalhar. Qualquer evento que possa levar à luz, qualquer evento que traga como estandarte a figura de Jesus, eles vão tentar atrapalhar. E se a gente, nesse meio termo, não tiver atento, muitas coisas podem acontecer, certo? Essa é a segunda frase. Terceiro, no serviço do bem, as escolhas são intransferíveis. Tem uma coisa que eu sempre digo, e muita gente interpreta de forma equivocada. Eu já fui muito criticado, muito não, um pouco, por dizer isso. Eu vou dizer de novo. Eu não agrado o médium. Eu não agrado o médium. Outro dia a pessoa disse assim, passarinho que me contou. Eu converso com um passarinho de vez em quando. A pessoa disse assim, eu não vou no caminho de Damasco por causa do Aguinaldo, eu vou por causa do centro. Legal, só que ela não pode esquecer que quem manda sou eu. Tá? Ela pode vir por causa do centro, mas vai ter que me engolir, porque quem manda sou eu. Quando eu digo que eu não agrado o médium, que quando o médium quer sair da casa, ele pode sair, eu não vou ligar, eu não vou pedir para ele voltar, de jeito nenhum. Por quê? Porque fazer escolhas é problema do médium. A casa, agora falando do caminho de Damasco, ela dá oportunidade, ela trata o médium quando o médium precisa, ninguém fica sem atendimento, e a casa orienta, como poucas casas espíritas orientam. Se assim mesmo, depois de 2 anos, de 3 anos, 5 anos, de 10 anos, o médium diz assim, eu vou sair dessa casa, ele que vá com Deus, porque se ele não aprendeu ainda, a casa já deu para ele o que precisava, né? Porque é impressionante o quanto os espíritos orientam. Ninguém aqui mais é ignorante. Amanhã ou depois a Célia diz assim, quer saber, não vou mais do caminho de Damasco, enchi o saco. O que mais eu posso dizer para a Célia, além de tudo que ela já aprendeu aqui? Tem alguma coisa para dizer? Não, Célia, não vai. Isso é importante para o centro, Célia. Nossa, se você sair... Eu não. Vai para a igreja lá, vá para onde quiser, vá para o raio que o parta. Então, médium às vezes parece criança, sabe? É de um melindre, quer ser agradado, e você tem que agradar, e você tem que tomar cuidado, aí não pode falar. O que é isso? O que é isso? Então, assim, e tem muita casa espírita que não dá essa assistência. Muita gente reclama comigo. Aguinaldo, está muito ruim aqui no meu centro, acho que eu vou para o seu. Aí eu sei a perturbação que é, não vai não, fica lá. Fica lá? Não, acho que eu vou sair, vou para... Não, teu compromisso é lá. É nada, eu sei que se vir para cá é mais um para me dar problema. Não, é lá, você tem que ficar lá, Deus me livre, fique lá, não vem não. Por causa disso, não tem oportunidade, não tem, quando o médico passa mal, não tem sustentação, não tem um trabalho de maca, não tem um atendimento do Dr. Klaus, o estudo é arroz com feijão, a pessoa não sabe nada além do que nem perto do que se aprende aqui. Então, é nesse sentido que eu digo. Claro que se for um problema de mas houve uma discussão, a Leandra se desentendeu com a Célia, a Silvia ficou mal satisfeita com uma coisa com o Aguinaldo, eu falei, não, aí não. Aí vamos conversar. Ô Silvia, sente aqui, o que aconteceu? Não, aí é diferente. Ou não, aconteceu um problema. O trabalhador ficou insatisfeito, não gostou de uma coisa que o Aguinaldo falou, houve um atrito entre 2 trabalhadores, não, aí a gente vai sentar, a gente vai conversar, essa coisa toda. Para nós que dirigimos casa espírita, o que a gente mais quer é agregar. Para uma casa espírita como a nossa, quanto mais médium tiver,
Quanto mais trabalhador tiver, melhor. Porque a gente precisa muito. Por exemplo, vocês sabem, eu já disse para vocês, a dificuldade que os benfeitores têm de domingo, que são poucos os médiuns pelo trabalho que os espíritos fazem, né? Você tem lá, quando a gente termina a live, ao vivo, 450, 500 pessoas que acompanhou a live, com 5 médiuns no salão. Como é que 5 médiuns vai atender todos os obsessores que precisavam ser atendidos? Nunca, nunca. E aí a espiritualidade tem que dar um jeito, né? Tem que fazer malabarismo para todos serem atendidos. Então, assim, quanto mais médium a gente tem, melhor. Ah, mas e se tiver muito médium? Não tem problema, eu abro mais sessão mediúnica, eu abro sessão mediúnica de segunda, de sábado, não tem problema isso. A gente faz grupos menores, nunca vai ser demais a quantidade de médios. Só que tem essa questão. É nesse sentido que eu digo que eu não agrado o médium, porque eu acho que todo mundo tem que saber da sua responsabilidade. Se você está na doutrina e não aprendeu isso ainda, então eu não sei o que precisa acontecer para você aprender, tá? É a terceira frase aqui do José Lazo. Bem claro que o José Lazo passou as frases, as explicações são minhas mesmo, tá? Não é dele isso aqui não, sou eu que estou dizendo, né? Senão o médium vai tudo para o espírito, não sobra nada para mim. Às vezes eu falo bonito, sou. Não, as pessoas é difícil. Eu falo bonito, a pessoa pergunta assim, nossa, qual é o espírito que estava incorporado? E por que tem que ter espírito? Eu não posso falar bonito, não? Mas não pode ser eu? Eu lembro que eu atendi uma mulher uma vez, ela queria orientação, né? Aí ela falou assim, Sr. Guinaldo, eu queria orientação de um espírito. Eu disse, pois não, vamos fazer. Ah, o senhor faz? Faço. Ah, que bom. E o senhor pode me dizer o nome do espírito que vai me orientar? Posso. Ai, o senhor pode me dizer? Posso, claro. Como é que chama o espírito? Eu disse, Aguinaldo Paviani. Aí ela ficou decepcionada. Ah, mas eu queria de um espírito. Eu digo, aí eu sou o quê? Cachorro, por acaso? Eu sou espírito. Ah, não, mas eu queria de um desencarnado. Ah, bom, a senhora não falou que era do desencarnado. Não, desencarnado não tem. Só orientação do espírito encarnado. Vai ter que ser eu mesmo. Ah, mas não tem no desencarnado? Ó, a senhora está com pressa da orientação? Não, muita pressa não. Por quê? Então, quando eu desencarnar, eu vou ser um espírito desencarnado. Aí eu, se a senhora preferir, eu volto depois de ter morrido e oriento a senhora. As coisas, né? É umas coisas que eu vou te contar. Não é fácil. Existe muita coisa que é muito legal a gente ter orientação espiritual. Muito legal. O Dr. Klaus não faz mais isso, não é que é má vontade dele, é que o trabalho não permite. O trabalho não permite uma conversa mais longa com as pessoas que ele está atendendo. Então, assim, eu sou favorável a isso. Só que tem uma coisa, tem muita informação que as pessoas não vão ler nos livros. As pessoas não vão ler, as pessoas não vão pesquisar, tá lá, né? Você pega aquela mesa de livro ali, ó, tem coisa pra caramba, tem informação pra caramba. Então, assim, se for para eu ficar perguntando para o espírito coisas mais óbvias, os espíritos não gostam. Aguinaldo, a gente pode fazer pergunta para os espíritos? Pode, mas veja lá a pergunta que você vai fazer. Tem esse detalhe. Porque se você fizer uma pergunta assim, de coisa de primeira série, tipo assim, ah, será que eu sou médium? Ele não vai responder. Se for um espírito sério, não vai responder. Ele vai dizer assim para você, leia o livro dos médios que você descobre. Você leu? Não. Ah, mas eu queria saber sobre a obsessão. Não, legal, vamos informar. O que você já leu a respeito? Nada. Tá, e você quer que o espírito fique perdendo tempo para te orientar com um monte de livro que tem sobre mediunidade aí? Vocês entenderam a dinâmica? Tem muita coisa que se o espírito não disser, a gente não vai saber. E tem outra coisa, eu dizia isso para uma pessoa hoje. No trabalho prático, tem coisas que a gente presencia, tem coisa que a gente aprende no trabalho do Klaus, que a gente não vai ler em livro nenhum. Não tem livro nenhum. É só a experiência do trabalho que vai te trazer aquilo ali. Não tem livro. Você vai aprender ali, na prática, entendeu? Então, como é que a gente aprende? Trabalhando e estudando. E o que a gente pergunta para os espíritos? Aquilo que a gente não encontrou. Ah, eu não encontrei resposta para isso, eu não entendi isso, eu queria saber sobre isso. O espírito vai te orientar da melhor maneira possível, certo?
Se não for desencarnado, vai ser um encarnado, tá bom? Vamos lá para a próxima. Ser um bom médium implica numa boa dose de renúncia e de sacrifício. Não tem como ser diferente. Eu sinto muito. Se você não optar por esta renúncia e por esse sacrifício, você pode ser médium, mas você sempre vai ser um médium meia boca. Sempre vai ser um médium meia boca. Por quê? Porque o nosso egoísmo vai falar mais alto. O que é melhor? Vir no centro trabalhar ou ficar em casa vendo a novela? Você viu que o velho do Rio veio hoje na palestra? Ah, é o Tião. Ô Tião, desculpa. Sei que era o velho do Rio. Fica bravo não, Tião. Daqui a pouco você vai querer contar de Londrina, eu sei disso, né? Tá bom. O que é melhor? Ficar em casa descansando, você trabalhou o dia inteiro, ou vir no centro? Ficar em casa. Então, a gente vai fazendo o quê? A gente vai ficando muito preso no nosso egoísmo, né? Não é que a gente tenha que fazer opção para o centro e esquecer a família, não se trata disso, né? Mas, se a gente não tiver um pouco de desprendimento, se a gente não aprender a renunciar, a fazer sacrifício, a gente não vai, a gente vai ficar. E a gente acaba ficando pelo meio do caminho. Porque os benfeitores querem aqueles que mais trabalham, aqueles que eles podem contar. Aqueles que eles podem contar. Porque não dá para correr o risco de, por exemplo, a Célia está no trabalho de quinta. A Célia não está no trabalho de quinta, ela é médio da quinta. Aí uma quinta a Célia vem, 2 quintas ela falta, uma ela vem. Ah, mas ela faltou por quê? Ah, porque o gato dela estava miando muito, ela achou que o gato estava doente e quis ficar em casa para cuidar do gato. Por que a Célia não veio? Ah, porque estava chovendo e ela ficou com medo de molhar o cabelo, que ela tinha passado tinta. Né, Célia? Você não passou tinta não, né? Não, é só um exemplo fictício, Célia. Você não quer vir aqui para o pessoal lá dos Estados Unidos ver você? Eles querem ver, Célia, está assistindo aqui, pediram para mim. Hã? O pessoal está insistindo para conhecer a Célia não quer aparecer. Tá bom, Célia. Então a gente não vai conseguir. A gente precisa aprender a driblar essas dificuldades. Vocês acham que toda terça-feira eu quero vir aqui? Você acha que toda terça-feira eu estou feliz, vou incorporar o Klaus, ficar 5 horas incorporado, que delícia, que felicidade. Eu devia estar feliz toda terça-feira, porque realmente isso é muito importante. A gente não pode esquecer que se o Klaus não tiver o Aguinaldo, ele vai achar no mínimo mais meia dúzia de médicos que vai querer trabalhar com ele. Não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. Se amanhã ou depois o Aguinaldo sai de cena, não faz diferença nenhuma. O espírito vai encontrar outro médico e vai produzir do mesmo jeito, sem problema nenhum. Então, às vezes você está cansado, você estava a fim de descansar, você estava a fim de ficar em casa, mas o compromisso exige que a gente esteja aqui. Porque é um compromisso, e aí não tem jeito. Para você ter esse compromisso, se não tiver a renúncia, se não tiver o desprendimento, desprendimento mesmo, porque muitas vezes você estando aqui, você deixa de ganhar materialmente falando. Eu sou autônomo, não sou registrado em nenhum serviço. Se eu atendo, eu ganho. Se eu não atendo, eu não ganho. Então, por exemplo, eu poderia atender um monte de paciente à noite, mas eu tenho que estar aqui. Na terça-feira, depois do almoço, eu poderia atender 7, 8 pacientes na clínica, mas eu estou aqui. Isso é o quê? É compromisso, é comprometimento. E isso funciona para todos nós. E a gente não vê esse comprometimento por aí. Ah, mas eu posso ser médio assim? Pode, ué. Você vai produzir o que você estiver fazendo por merecer. Tá? Bem assim. Próxima. Não existe pensamento sem eco. Tudo que você pensa, você joga no ar e sintoniza com alguém. Ou com o encarnado ou com o desencarnado. Você nunca pensa sozinho. Ah, eu estou aqui pensando com os meus botões.
Sim, você está, porque você é um espírito que pensa, sem dúvida alguma. Muitas das suas ideias são suas mesmo, só que compartilhada com outras ideias de outros espíritos ou de outros encarnados, porque não é só espírito, você entra na frequência daquelas pessoas que estão pensando como você, que estão sintonizando com você. Nós já aprendemos aqui. O que existe muito hoje em dia é obsessão de encarnado para encarnado. E por que tem obsessão de encarnado para encarnado? Porque tem ressonância. Porque o pensamento está igual, porque a emoção está igual. Por isso que não existe pensamento sem eco. Você pensou, você jogou no ar. Quem estiver por perto na mesma vibração, sintonizou. E aí? Tomara que o que você pensou seja uma coisa boa. Se for uma coisa ruim, a presença não vai ser muito agradável. Tá certo? Ó, a sexta, nós estamos na sexta, é muito parecido com a primeira. Na influência espiritual negativa, saia da frequência, que também muitas vezes dá certo isso. O que é sair da frequência? Você lê o Evangelho, você faz uma prece, você assiste uma palestra, se estiver num local que você possa fazer isso. Ah, vou aqui pôr uma palestra, vou assistir alguma coisa a respeito, vou fazer uma oração. Você vai saindo aos poucos daquela frequência. Ah, Aguinaldo, mas tem situações em que a influência ela é muito ostensiva, que a pessoa não consegue se livrar sozinha? Tem situações que aí você, por alguma razão, você vai ter que tomar um passe, a hora que você for no centro, você vai precisar de um atendimento. Isso acontece. Mas a rigor, no dia a dia, se você conseguir sair da frequência, pegar um evangelho, fazer uma leitura, fazer uma prece, é suficiente para você sair daquela sintonia, tá certo? Próximo. Até aqui, alguém tem alguma dúvida do que eu falei até aqui? Nenhuma dúvida. Tá bom. Nos trabalhos espirituais mais significativos, a espiritualidade amiga aguarda pelo menos 10 anos para investir no médium. Porque até 10 anos é fogo de palha. 10 anos não é nada. Até 10 anos a pessoa só pode estar entusiasmada. Depois que passou de 10 anos, ó, já deu 10 anos, a pessoa continua, está ali firme, acho que agora dá para a gente investir. É assim? É. Para um trabalho mais amplo, para um trabalho mais profundo, sem dúvida nenhuma. É assim que funciona. A espiritualidade vai aguardando para não correr o risco de um investimento que não vai dar certo. E muitas vezes, mesmo aguardando todo esse tempo, não dá certo, né? Quantas vezes a gente vê aí os médicos, por N motivos, se perdendo, se afastando do trabalho, partindo para o ganho de dinheiro, partindo aí para os holofotes, para a vaidade, essa coisa toda, a gente vê isso acontecer todo dia. Então, assim, tem riscos para a espiritualidade. É um investimento, mas há riscos. Por quê? Porque nós não somos 100% confiáveis. Vocês concordam comigo? Nós não somos 100% confiáveis. Um dia a gente levanta animado, outro dia a gente levanta querendo matar todo mundo. Outro dia eu li uma frase assim no Facebook, eu achei muito interessante a frase. Vou jogar para vocês, não precisa responder não. Se não houvesse punição, quem você mataria? Olha, eu pensei numa meia dúzia. Não, que eu não ia matar não, mas que eu estava à vontade de dar. No mínimo meia dúzia. No mínimo meia dúzia. Né? Então é isso, a gente não é confiável, a gente não é confiável. E assim, quando a gente diz que não é confiável, porque, ó, falta fé, falta disciplina. Às vezes a gente está bem, acontece um problema mais grave, a gente fica destemperado, não é assim? Chora, se revolta, xinga, acha que Deus não ajuda, se perturba, desequilibra. Como é que a espiritualidade vai investir? Meu filho, você é médio lá, você é doutrinador. Não, mas eu estou sem paciência, eu não aguento mais minha vida. Mas meu filho, você é doutrinador, você diz para o Espírito ter paciência toda a sessão. Você fala para o Espírito, meu irmão, perdoa. Você fala para o Espírito perdoar e quer matar o vizinho. Não é? Fala para o Espírito perdoar e quer matar o marido. Coitado dos maridos, logo os maridos que nada devem, né? Que são todos
verdadeiros anjos sem asas. Próxima. Hã? Não caiu não, Flávia, não caiu não. Seu pensamento é que fez cair a vibração. Eu senti daqui o seu pensamento. Um ataque, igual um soco, né? Igual um soco. Essa coisa de vibração, de energia, é muito séria. Todo mundo tem essa capacidade. Se a gente, qualquer um pode conseguir fazer isso. Se você silenciar o teu mundo interior, se você trabalhar mais em você, meditação, se você aguçar a percepção, você sente a intenção das pessoas, você sente a vibração das pessoas. Se uma pessoa te abraçar, você vai sentir exatamente o que ela sente por você naquele momento. Se realmente é amizade ou se é raiva de você. Você não precisa ser médium para fazer isso. Qualquer um, se treinar, consegue perceber. Consegue, a gente consegue sentir a energia das outras pessoas. A gente não consegue por quê? Porque a gente é desleixado, a gente é indisciplinado, a gente não tem concentração para fazer uma prece mais longa. Eu vou perguntar, não precisa responder. Quem aqui já dormiu no meio de uma prece? Olha lá, tá vendo? Quantas vezes a gente faz a prece correndo porque está com sono para dormir logo? Não é assim também? É assim. Você está fazendo prece, passa um mosquito, você já perdeu a concentração, né? Então, quer dizer, se a gente não consegue nem concentrar para fazer uma prece, é claro que eu não vou perceber nada em ninguém mesmo, né? Por quê? Porque eu não exercito, porque eu não treino. E é treino, não adianta. É esforço, é treino, é dedicação. Nada cai do céu, nada. E aí o próximo item aqui, isso aqui é fantástico, isso aqui é uma grande verdade. A humildade nos protege da vaidade dos obsessores. E se tem uma coisa que a gente não é humilde. Ou não é assim? Eu não estou falando de vocês, eu estou falando nós de uma forma geral. A gente fez uma coisinha assim, a gente já se acha. O meu almoço é o melhor, né? A minha palestra é a melhor. A gente não fala, mas a gente pensa. A gente pode até não falar. Porque eu sou o trabalhador mais importante, né? Porque os espíritos gostam mais de mim. A gente faz isso. E isso vai estimular a nossa vaidade e a gente sabe onde isso vai dar, né? Médium vaidoso, a gente sabe onde é que isso vai acabar, né? A gente sabe muito bem. Então, assim, desenvolver essa humildade, desenvolver, até é um item mais para baixo, eu vou adiantar agora, por exemplo, o espírito de grupo, parar com esse negócio, médium principal, médium mais importante, médium indispensável, médium referência, para com isso, para com essa bobagem. Todo mundo é importante, ao mesmo tempo ninguém é. Porque se todo mundo for embora do centro, vai vir outras pessoas e vai continuar fazendo. Mas de um jeito diferente. De um jeito diferente, mas vai fazer. Vai fazer. Não fazia antes da gente chegar? O caminho de Damasco não está fazendo 82 anos? As pessoas que estão aqui há mais tempo, né, eu sou uma delas, está aqui há 32 anos. E antes? Antes não tinha trabalho? Tinha do mesmo jeito. A gente não estava aqui. Quando o centro foi fundado, o Klaus não estava aqui, nenhum de nós estávamos aqui. Mas não tinha trabalho? Tinha trabalho, tinha caridade. José de Moraes fez, Dona Sebastiana fez, todos que passaram por aqui. Nós estamos fazendo agora. E daqui a pouco nós vamos tudo embora também. Daqui 50 anos, quem é que vai estar aqui? Nossos filhos, nossos netos e a Célia. O resto, nós não estamos mais aqui. Só eles. Então... Sim, a Célia cortou a faixa da inauguração, em 1940. O senhor José de Moraes segurou a fita, ela cortou com a tesoura. Ela tem a tesoura até hoje. A tesoura que ela cortou a faixa está lá. Então, nós vamos passar. Nada é para sempre, absolutamente nada, né? Eu também comentava hoje com uma pessoa. É claro que num centro você tem que ter um corpo de diretoria, você tem que ter o presidente, você tem que ter quem coordena. Isso não quer dizer que a pessoa que é o dirigente é o mais evoluído. Não é esse o critério. Quem está ali dirigindo, assumiu a responsabilidade. Então, eu vou dirigir aqui,
deram essa oportunidade para mim, eu vou dirigir, mas não é o cara mais evoluído. Em doutrina espírita, não tem chefe, não tem um cara que sabe tudo, não tem ninguém que é o dono da verdade, nós estamos todos aprendendo. Então, isso nos leva naturalmente ao seguinte pensamento: ó, todo mundo é igual, todo mundo está aprendendo. Quem aqui se destaca? Ninguém, porque se tivesse alguém aqui que se destacasse pela evolução moral, nem na Terra estaria encarnado. Vocês concordam comigo? Estaria em outra dimensão. Ou estaria na Terra num trabalho missionário, que não é o caso de nenhum de nós dentro desse salão. Então, assim, espírito muito evoluído, ou é missionário na Terra, ou já está reencarnando em outro mundo. Se você não está em outro mundo e você não é missionário, você é porcaria igual a todo mundo. E não se sintam ofendidos. Porcaria, não estou dizendo que a gente não tem valor, a gente tem valor, mas é muito pouco. É muito pouco. Então, assim, essa humildade, essa consciência, ter essa consciência é muito, muito, muito importante. Até para o nosso trabalho dar certo, até para a gente caminhar bem, sabe? Então, é muito bacana isso, a gente entender tudo isso. Vamos lá, estamos acabando. O nosso tempo também está acabando. Qualquer um pode não querer ser médium, mas perderá uma grande oportunidade. Ninguém é obrigado a ser médium. Ah, mas diz que quem tem mediunidade e não desenvolve a mediunidade fica louco. Não, filho, louco você já é. Você já é, né? Todo médium tem no mínimo 5 parafusos a menos. No mínimo. Você pode ver, todos os médios é meio problemático, né? Vocês conhecem algum médico que não é problemático? Tudo quanto é médio é problemático. Tudo. Então, você não tem perigo de ficar louco, você já é. O problema de você não aproveitar a oportunidade é que aquilo vai pesar depois, né? A gente já sabe, a gente já estudou aqui, eu já dei esse exemplo, que a mediunidade, ela é um instrumento, ela é uma ferramenta para você ajudar os outros, para você evoluir. À medida que você ajuda, você também ajuda você mesmo. Ah, eu não quero. Tudo bem, não tem problema nenhum. Só que aí, digamos assim, o karma talvez fique um pouquinho mais pesado para você, pela escolha que você fez. A espiritualidade respeita. Não, mas os benfeitores impõem. Espírito bom não impõe nada. Isso é mentira. Quem impõe são os espíritos das trevas. Os benfeitores, eles dizem o que deve ser feito. Ah, eu não quero. Legal. Então você fala logo. Você fala logo que eu vou procurar outro. É mais ou menos assim que eles trabalham. Olha, a gente quer fazer um trabalho. Você está disposto a fazer? Mais ou menos. Não, mais ou menos não serve. Ou você está disposto ou você não está. Ou você quer ou não quer. Não, eu quero, então vamos fazer direito. É assim que funciona. Para qualquer trabalho, para qualquer coisa. Vamos fazer direito, né? Então, a gente precisa pensar muito sobre isso. Os bons espíritos, eles são, sim, exigentes. Isso, eles são mesmo. Claro, não é para menos, né? É muita coisa que está em jogo. É muita responsabilidade. Nós, principalmente o Caminho de Damasco, no aspecto dos tratamentos do Dr. Klaus, você está lidando com vidas, você está lidando com seres humanos, você está lidando com pessoas fragilizadas, você está lidando com pessoas que quando vem na terça-feira, muitas vezes assim, elas vêm aqui como última tentativa para não desanimarem de vez, como última tentativa para não desistirem de viver de vez. Então isso tem que ser levado a sério. A gente não pode fazer isso de qualquer jeito. Não pode empurrar com a barriga. Se for para empurrar com a barriga, a gente não faz. Deixa que outros fazem, ou ninguém faz. Então, é uma coisa muito séria, a exigência dos espíritos. Então, quando a gente diz assim, né, como terça-feira, que o Dr. Klaus estava bravo, não é que ele estava bravo, né? Ele estava vendo assim, que alguma coisa não estava funcionando. E alguma coisa que não funciona no plano material atrapalha o andar da carruagem no plano espiritual. Então você fica ali muito tenso, existe aí uma tensão muito grande, né? É igual um evento, você pega o Impamed, mesmo esse ano sendo um evento menor, só para 120 pessoas, nós vamos ter 120 pessoas. Aliás, vocês pagam, viu, gente? Porque, ó, se não pagar até o final do mês, quem fez a inscrição e não pagou, a gente vai tirar e vai para o outro que está esperando. Porque assim, para juntar R$150, nós estamos falando desde fevereiro, não é possível que você não juntou de R$150. Onde você está gastando o seu dinheiro?
vou conversar com o seu marido, onde é que você está gastando o seu dinheiro? Porque não é possível, nós estamos falando dessa inscrição desde fevereiro, aí não vai pagar, nós vamos colocar outro no lugar, porque vaga não tem mais. Agora, para entrar mais gente, só se alguém desistir, porque 120 pessoas é o máximo que comporta o salão, e ainda vai ficar muito cheio. Era para ser só 100, mas aí acabou aumentando as pessoas, aquela coisa toda. É preocupante a estrutura, não é porque é um evento menor que a gente vai ter menos problema. A gente não tem um tipo de problema, mas a gente tem outro, tudo apertado, pouco banheiro, pouco espaço, então, é uma série de preocupações, fora a parte espiritual. Tá? Aliás, para os médiuns da terça e para os médiuns da quinta, logo a gente vai postar no grupo os dias das sessões mediúnicas para o evento, tá? Serão as segundas-feiras, tá? A gente escolheu a segunda-feira para não misturar com outros trabalhos. Não toda segunda-feira, mas algumas segundas-feiras. A gente deve começar agora em agosto, final de agosto, e a gente vai fazer sessão até no dia do evento, tá certo? Então, é muito preocupante. Estou acabando aqui. Bom, isso aqui do médio eu já expliquei. Bom, só falta uma última. Aqui, a última não é uma frase. A gente deixou essa por último porque é uma pergunta. É uma pergunta que eu não vou responder. Eu vou fazer a pergunta e vou concluir o estudo com a pergunta e a Suzy já vai vir dar os avisos e fazer a prece final para a gente. No final das contas, agora José Lázaro está falando com vocês, tá? Ele não está incorporado, mas vocês imaginam que é ele. No final das contas, de que lado você quer estar? De quem é ajudado ou de quem ajuda? Você tem essas opções. Você pode vir no centro a vida inteira e ser ajudado. Está tudo certo? Está tudo certo. Mas você pode vir no centro a vida inteira e ajudar. Você pode trocar de posição. Eu já estou melhor, agora eu posso ajudar, eu posso fazer alguma coisa, dentro das minhas possibilidades. Olha que bacana isso, né? É uma pena que o grande público não perceba isso. Não perceba isso, porque isso é despertar de consciência de cada um. Às vezes a gente olha, eu olho para um paciente do Klaus e digo assim, eu penso, né? Gente, mas essa pessoa faz 10 anos que vem no Klaus, né? O trabalho existe há 15 anos, faz 10 que a pessoa vem. E ele vai continuar atendendo. Mas essa pessoa já não está melhor, ela não poderia ser trabalhadora, ela não poderia ser passista? Poderia. E ela não é por quê? Porque não despertou a consciência. Aí o problema não é nosso, nem do Dr. Klaus, é da consciência de cada um. Enquanto ela vier, o Dr. Klaus vai atender. O que o Dr. Klaus pode fazer é espaçar mais. Dizer assim, Silvia, você está vindo toda semana, a partir de agora você está melhor, na nossa avaliação você vai vir uma vez por mês, é suficiente. Isso ele pode fazer. A pessoa vai vir só uma vez por mês, se ele determinar isso. Mas ele vai parar de atender? Não, ele vai continuar atendendo. A pessoa está ali, está vindo, ele vai atender. Só que a pessoa poderia dizer assim, puxa vida, mas será que se eu trabalhar no bem eu não vou ficar menos doente? Será que se eu começar a ajudar as pessoas eu não vou ter menos depressão? Será que se eu começar a vir aqui lavar panela eu não vou ficar menos ansioso? Pode ser que sim. Nossa, eu nunca pensei, será que eu consigo ser passista? Não, e se eu for passista, será que eu vou ser um bom passista? Olha que maravilha. E ela pode continuar sendo ajudada, eu posso trabalhar, e de vez em quando eu deito na maca, não tem problema nenhum, todos os trabalhadores deitam, isso também é livre, qualquer trabalhador pode deitar, terça não pôde, né? Terça não pôde. Assim, fora terça-feira, qualquer trabalhador... Não, mas assim, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Essa decisão do Klaus, deixa eu sair em defesa do Klaus agora. Essa decisão do Klaus foi por causa de mim mesmo, não foi por causa dele não. Eu já não estava aguentando mais, eu não tinha mais energia. A hora que chegou no final... Estava muito cansado, estava muito esgotado, eu já não tinha mais condições físicas, energéticas de atender mais ninguém. Eu estava ali assim, rezando para acabar. Eu já não aguentava mais, né? Parece que brotava gente do chão, né? E vai brotando do chão, e vai brotando do chão. Ótimo, que bom, que maravilha. Porque às vezes a gente diz isso, nossa, mas o Agnaldo estava lá de má vontade, ele não queria estar. Não, eu estava cansado mesmo. Eu estava fisicamente cansado. Fisicamente cansado, porque não é só isso que eu faço, eu estou vindo de outras atividades, live em cima de live, palestra em cima de palestra, então assim, às vezes a coisa fica mais pesada, e aí então,
O Dr. Klaus, observando as condições de dificuldade que eu estava, ele optou para não atender nenhum trabalhador, que pode passar outra terça, que pode passar outro dia, que não tem problema nenhum. Então, foi mais por causa disso, tá? Bom, Suzy, você vem dar os avisos, fazer a prece para a gente? Pessoal da internet, muito obrigado, que Jesus nos abençoe. A gente vai encerrar aqui a nossa transmissão. E para quem está aqui no caminho de Damasco, né, quando o Ricardo conseguir chegar aqui, Suzy,